O que é o Iluminismo? Também conhecido como Era das Luzes, foi um movimento intelectual, cultural e filósofo que surgiu na Europa no século XVII e floresceu no século XVIII. Ele foi marcado pela valorização da razão, do conhecimento científico e do pensamento crítico como ferramentas fundamentais para compreender e transformar a sociedade. Principais características do Iluminismo. Primeiro, racionalismo. Ele defendia o uso da razão como base para entender e organizar o mundo, rejeitando dogmas religiosos e superstições. Segundo, individualismo. Enfatizava os direitos e a liberdade dos indivíduos, valorizando a autoestima pessoal. Terceiro, ceticismo religioso. Muitos iluministas criticavam a influência das religiões organizadas e pregavam a separação entre a igreja e Estado. Quarto, progresso. Acreditava-se que o avanço do conhecimento da ciência e da educação poderia levar ao progresso da humanidade. Quinto, universalismo. A ideia que os princípios racionais eram aplicáveis a todos os povos e culturas. Contexto histórico do Iluminismo. O Iluminismo surgiu como resposta ao absolutismo, às desigualdades sociais e às limitações impostas pela Igreja e pelo sistema político autoritário. Ele foi influenciado pelo humanismo renascentista, pela descoberta científica da Revolução Científica. Impactos que o Iluminismo teve na sociedade. Primeiro, revoluções políticas, como a Revolução Americana, Revolução Francesa e a independência da América Latina. Segundo, declínio do absolutismo. Terceiro, mudanças sociais. Quarto, avanços científicos e educacionais. Quinto, universalismo. A ideia que os princípios racionais eram aplicáveis a todos os povos e culturas. Porque depois de todas essas coisas que eu falei do iluminismo, eu vou criticar o iluminismo. Eu vejo o iluminismo como um dos maiores erros já feitos, no meu ponto de vista. Pois os iluministas acreditavam e aceitavam que todos estavam mortos, e onde todos eram mortos e presos em uma religião. Isso é um ponto bem interessante, e um ponto que eu concordo. Pessoas mortas em crenças. Concordo plenamente, sem um pingo de dúvida. Pessoas indeterminadas por causa das crenças. Isso é um ponto muito bom. Mas este já é o primeiro erro que eu vejo. Mas pouco trabalhado. E eu vejo um erro nesse ponto, que é a falta de trabalho na crítica que eles têm. É falar que só a razão liberta uma pessoa e ver a razão como um bem supremo. Pois se a razão é algo supremo, como é que ela depende de algo? Ela depende da natureza. Sem a natureza, a razão não é nada. E mais um erro que eu vejo ainda é um exagerismo. Pois eu acredito, primeiro, que é um ponto exagerado deles. Primeiro, 2 exemplos que eu vejo dentro do meu ponto de vista, que as pessoas são mortas. Isso é exagero. Se uma pessoa vive, ela é morta. E morta, ela vive. Isso é confuso e não tem um pingo de lógica. Tá bom, se morto é ser preso a uma crença, o que é ser vivo? Porque eles próprios são presos em uma crença de não ser preso em crenças. Logo, eles são presos também. Eles julgam os outros, sendo que eles mesmos são presos nas suas próprias crenças. Um grande exagero deles e um ponto que eu vejo que está completamente errado. Mas um erro e uma contradição enorme deles, que não tem um pingo de explicação, que eles rejeitaram o dogmatismo, mas logo eles criaram outro, que era a crença na razão e acreditar que a razão é um bem supremo e que só ela é capaz de libertar uma pessoa. Mais um exagero, mais uma contradição, mais um erro que eu vejo foi a busca pela verdade e o progresso excessivo. E com essa questão dele, eles próprios se prendiam mais ainda, como eu disse anteriormente, e mais desprogrediam eles próprios. E outro erro que eu vejo é a desvalorização da tradição. Ao resultar que crenças e tradições como irracionais, eles ignoram o papel positivo que muitas delas têm. Tradições fazem muitos sentidos para a vida das pessoas, como criar coesão social e sentido na comunidade. Isso destrói o sentido de muitas pessoas. Isso destrói um grande pilar da vida, que é a crença e que é o social.
isso, a tradição leva o pilar social, e isso afeta socialmente muitas pessoas, e leva isso só mais a atrapalhar do que ajudar. E se logo eles fizeram isso com a razão, eles estariam se contradizendo, porque a razão não deve errar. Isso é um erro que eles tomaram da razão. Outro erro é colocar a razão como solução universal para todas as coisas. Colocar a razão acima de tudo, de aspectos emocionais, espirituais e culturais que estão muito ligadas e são essenciais para o ser humano. E a razão não resolve nada, nem a raiva, nem o ódio, nada resolve tudo, nada. O iluminismo trouxe vários avanços inegáveis, eu não tenho como negar, mas os seus exageros e contradições nos mostram que a razão sozinha não é suficiente para resolver todos os problemas humanos. Do meu ponto de vista, o equilíbrio está em integrar razão e crença, ciência e espiritualidade, tradição e progresso. Em vez de descartar completamente as crenças, devemos reconhecer seus valores e aprender a coexistir com diferentes formas de pensar. Mas é muito interessante o iluminismo, e eu estudei nesse início de ano sobre o iluminismo, fiquei apaixonado por essa coisa. Mas hoje eu vejo erros nele, e erros enormes, como eu citei mais de 6 minutos de vídeo, erros enormes do iluminismo, que é ridículo, que muitas pessoas não vê. Muitas pessoas apoiam o iluminismo, falam uma coisa, apoiam a razão, mas não veem que elas próprias estão sendo hipócritas. Infelizmente, nós estamos nessa sociedade ainda, vivemos em um mundo onde as pessoas são cegas, surdas e mudas. Só escutam o que querem, só veem o que querem e só falam o que querem. Infelizmente é isso, né? Não tem muito o que nós fazer. Mas qual é a sua opinião sobre o iluminismo?